Salve! Olá, Esse é o canal História das Músicas e hoje a gente vai falar sobre uma música do nativismo gaúcho, Desgarrados, do Sérgio Nap e Mário Barbará. Mas, antes, roda a vinheta. bom, estamos aqui devidamente paramentados, de máscara, álcool gel e tudo mais, que ainda estamos em pandemia. O pessoal já está acostumado também, né? Desde Já... março de 2020 que estamos nessa condição aí de precaução, né? Se prevenindo. Então, mas agora começando, né, o vídeo propriamente, nós vamos falar da história. Bom, para se entender essa música que nós vamos falar, que é Desgarrados, a gente tem que entender de onde vem o movimento nativista. E o que é o movimento nativista? Nós tínhamos uma realidade política que vinha desde a década de 60 e do golpe militar e toda essa estrutura tinha politicamente e socialmente, que é um dos grandes problemas que sempre existiu no Brasil foi a questão da reforma agrária. E essa reforma agrária que nunca foi feita gerou o êxodo rural. Esse êxodo rural fez com que grandes números de pessoas que não tinham mais emprego no interior, porque não tinham mais terra para cultivar, e os grandes latifúndios não tinham como empregar essas pessoas vinham para os grandes centros urbanos. No caso do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, da Zona Sul, Pelotas, Rio Grande. Então tem todas esses centros urbanos que acolheram essas pessoas. Só que também nos centros urbanos não tinha condições de acolher. Não havia emprego para todo mundo. Sim, a demanda é muito Acontece que vem uma classe endinheirada, que eram os donos dos grandes latifúndios e as pessoas que tinham grandes negócios no interior do estado, mandavam seus filhos estudar nas universidades, nos polos universitários. Aí nós temos em Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Santa Maria, que são onde tem as universidades federais. Ali houve a mistura daquela música tradicional, aquela música que tinha sido resgatada pelo movimento tradicionalista gaúcho, criado pelo Antônio Augusto Fagundes, pelo Paixão Cortes, todo aquele resgate, os CTGs que surgiram naquela década, estruturaram a questão do tradicionalismo. Em contraponto, tinha a música popular brasileira. Essas pessoas estavam dentro das universidades, tinham acesso. E isso começa a misturar. Essa cultura começa a se misturar, né? Musical. E começa a nascer uma música diferenciada, que não era aquela música simplificada, né, como a tradicional, que era uma música que tinha acompanhamentos harmônicos bastante simples. E vem uma música que já começa a modificar, já tem outra visão. E aí surge o movimento nativista. É criado em Uruguaiana, Califórnia, na canção nativa. O termo Califórnia, que é um aglomerado de várias coisas diferentes. E lá pela 11ª edição é que surge essa música do Mário Barbará, que já em parceria com o Sérgio Nap, outras vezes da Califórnia da Canção. Só para acrescentar uma informação aqui, o evento, a Califórnia da Canção, ela surgiu em 71, né? Em meio aos anos de chumbo ali, reunindo as mais diversas variações musicais, como tu mesmo já narrou aí, né? Organizada pelo CTG Sinuelo do Pago, né? Isso, a Prefeitura Municipal, ambos de Uruguaiana, o CTG e a Prefeitura de Uruguaiana, né? Inicialmente a primeira edição teve tanta repercussão, algumas edições tiveram mais de 60 mil pessoas, né? Atualmente é o maior evento, né, cultural regional do Brasil, ou pelo menos já foi, né? Já foi, agora tem... O movimento em si, ele se desestabilizou um pouco nos últimos anos. E o Mário Barbará, né, já vai ao encontro ali, ele foi vencedor da 11ª Califórnia da Canção, né, em 81. Com essa música. Essa música que música, Desgarrados. Tu vê, existia dois grandes movimentos no Rio Grande do Sul, que eram
né? Um movimento underground que estava trazendo o rock de fora, que em várias partes do Brasil houveram focos desses movimentos underground, né? E aqui em Porto Alegre tinha o Bonfim, né? Onde se reunia todo esse pessoal que ouvia rock, ouvia punk rock. O Bonfim, né? a Zona Norte, né? Isso. Zona Norte de Porto Alegre. A grosso modo, e para sintetizar o que a gente estava falando, tá? Essa mistura do campeiro e do urbano que aconteceu dentro dos grandes centros universitários, né, criou o nativismo, que era um movimento que vivia junto com esse movimento underground. Eles andavam paralelamente. E dentro desse movimento nativista, essa música é um marco. E a música retrata, né? A letra da música, a parte poética dela, justamente retrata isso que nós estamos colocando para vocês, assim, né? Esse desenho, assim, essa história, né? Que é muito maior, né? Aqui a gente não tem condições de... Mas a próxima etapa do vídeo, a próxima parte do vídeo aí, com certeza vocês vão entender melhor. Então, falando da poesia agora, vamos direto com a mão na massa. O que diz a primeira estrofe? A primeira estrofe diz o seguinte: eles se encontram no cais do porto pelas calçadas, fazem biscates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital. Esses são os desgarrados, né? Os desgarrados são as pessoas que vieram para cá e não tiveram o que fazer. Tem uma região em Porto Alegre ali, que é a região do Cais do Porto, e um pouquinho para lá do Cais do Porto, a Vila dos Papeleiros, né? Onde é um foco que, principalmente nessa época dos anos 70 e 80, era um foco de miséria absurda. Hoje em dia continua a pobreza muito grande lá. Mas... Sim, tanto que a vila existe ainda, né? Felizmente. É uma chaga dentro da história de Porto Alegre, né? Porque nunca conseguiram mudar a situação daquelas pessoas. Mudou um pouco, né? Mas principalmente naquela época dos anos 70 e 80, a miséria ali era muito, muito grande. E ele meio que descreve essas pessoas que eram os moradores de rua, gente que vivia construindo um barraco numa vila, né, para juntar papel, juntar garrafa. Os seus patriotas, vamos dizer assim. Né, fazendo um retrato dos seus patriotas, né? Ele vendo aquelas pessoas que eram lá. Sim, que vieram de longe, vieram da cidade do interior, né? Então é uma descrição. E normalmente essas pessoas eram pessoas que vieram do campo. Né? Raramente tinha ali alguém que tivesse nascido na cidade. Então eles vinham do campo, eles não tinham a vocação para a cidade, para o urbano. E não tinham emprego e não tinham o que fazer. Então ele descreve nesse primeiro verso, né, como era a vida dessas pessoas. O lixo. Segundo verso, então, aqui. Eles se escondem pelos botecos entre cortiços. E para esquecerem, contam bravatas, velhas histórias. E então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho. Pois é. Aí continua a descrição, mas mais para o lado afetivo, de como essas pessoas tentavam buscar um conforto, já que a vida não lhes dava, né? Então eles se encontram pelos botecos entre os cortiços, porque era onde eles podiam ir. E para esquecerem, contam bravatas, né? Ficam lembrando do tempo em que ainda tinha uma vida que prestasse, né? As velhas histórias. As velhas histórias. E como uma coisa leva a outra, então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho. Bacana isso, né? O longe é perto. É profunda isso aí. Porque eles estão muito longe de onde eles vieram, mas está tudo aqui perto. Ó. E disso ninguém tira, né? A memória, né? A memória ninguém tira. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi, nunca mais será. Essa é a continuação dessa outra estrofe, praticamente, né?
E que mostra bem a tristeza e a saudade de quem que não podia voltar para onde nasceu. Desgarrados, né? Até porque com certeza muitos não são da nossa cultura gaúcha aqui, não são do sul do país, né? Esse vídeo roda o mundo, estão desgarrados. E só resta a saudade e tentar amenizar o sofrimento. Agora mais uma parte muito, muito bonita que é própria da nossa cultura, que cevavam mate, sorriso franco, palheiro aceso, viravam brasas, contavam causos, polindo esporas, geada fria, café bem quente, muito alvoroço, arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos. Isso, agora o que acontece na música? Ele pulou no tempo. Agora ele fez um recorte no tempo e foi para o passado. Porque ele descreveu no início qual era a vida desses desgarrados na cidade. Só que essa era a vida desses desgarrados quando eles não eram desgarrados. Essa era a vida deles lá no campo. Lá no campo, a vida do campeiro, né? A vida do campeiro. Então, cevavam mates, para quem não é do Rio Grande do Sul, é quando a gente faz o chimarrão. Tá? Cevavam mates, sorriso franco, palheiro aceso. Palheiro é cigarro de palha. Cigarro, né? Viravam brasas. Isso é quando está fazendo churrasco, tu tem que cuidar para a brasa não subir, e aí tu vai virando a brasa para não queimar a carne, né? Então, lá eles tinham carne para comer, né? Sim, muito. Polindo esporas, né? Polindo espora tem duas conotações. É polir mesmo, pegar lá e limpar a espora, mas simplesmente ficar batendo ela no chão, até sair faísca. Tem várias... A espora, para quem não sabe o que é espora é o que se usava na bota, sabe? Que é uma estrela com pontas. Hoje em dia já se usa umas esporas com umas pontas menor. É para não machucar, não machucar o cavalo, que aí tu subia no cavalo para ele dar o trote, né? Uma fincadinha para ele, né? Era a tradição. E o caos, o que é caos? Parece que nós estamos contando um caos aqui, não é? Contando o caos, né? Caos também para quem não conhece o nosso linguajar. Contando história. É tipo, caos é aquela história do pescador. O caos é uma história com um pouquinho aumentada. Aumentado, como se fosse a história do pescador, né? Que sempre pega peixe grande, né? Geada fria, o café bem quente. A geada fria aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região do Pampa, né? Quando tá frio, Deus o livre, né? Sim, é de renguear Cusco. É de renguear Cusco a coisa, né? É outro termo também aí que a gente explica depois, pode até pôr uma legendinha depois ali, uma legendinha. Renguear Cusco. Jogo do osso, cana de espera e pão de forno. O milho assado, a carne gorda, a cancha reta. Faziam planos e nem sabiam que eram felizes. Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho. Repete porque continua no verso, né? Sim. Mas o jogo do osso, o que é o jogo do osso? É um jogo de crianças que cada ossinho acaba virando um bicho. Né? É um joguinho tradicional na campanha. Né? Que eles vão criando, vão fazendo o próprio gado ali. Então o ossinho pode ser um bicho, pode ser uma pessoa. E tem um jogo, né? Sim. Que é feito. Pão de forno. E o pão de forno? O que é o pão de forno? Pão de forno. Pão de forno. Isso aí é tranquilo, né? Mas acho que naquela época lá o forno que forno de barro. O forno de barro, aquela oquinha, né? Sabe? Forno de barro, No Brasil todo aí já teve, Minas Gerais também e tal. Agora, cana de espera. Isso é uma brincadeira também. O que é a cana de espera? Cana de espera é uma corrida que pegava um pedaço de cana, saíam correndo e era tipo aquelas corridas que tu tem que passar o bastão. As Olimpíadas. Só que as Olimpíadas no meio do barro. No meio do barro, no meio do mato. Cana de espera, que bacana. É que nem cancha reta. Cancha reta é uma corrida de cavalo em cancha reta. Em vez de ser que nem um hipódromo, que é circular, é uma cancha que os cavalos saem tipo corrida de arrancada. Né? Bom, café bem quente, muito alvoroço, geada fria. A gente já falou, arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos. Arreios firmes. Arreios firmes é o arreio do cavalo, é onde tu prende ele para poder soltar ele para correr ou não.
e colocasse ela, né? Como se fosse, digamos, hoje andando de carro com cinto de segurança, muito bem posicionado, respeitando todos a segurança. Aí, firme isso aí, tá seguro no cavalo, tá sob o controle dele, é isso? É isso. E no pescoço o lenço vermelho. Bom, isso para a gente entender tem que ir lá para a Revolução Federalista, que foi uma revolução que teve depois da Guerra dos Farrapos aqui no Rio Grande do Sul, que era uma briga entre dois partidos políticos e que foi uma das guerras civis brasileiras mais violentas, porque era conhecida como a Revolução da Degola. Não fazia prisioneiro, matava e degolava todos. Não interessava qual lado. E qual era a outra cor? Era o branco. 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 Então, eram os federalistas e os republicanos, né? Os chimangos e maragatos. Então, os maragatos eram os que usavam o lenço vermelho. E os maragatos eram ligados ao Assis Brasil, né? E os chimangos ao Júlio de Castilho, que era presidente da província, né? E certamente os ligados ao Assis Brasil, que eram os maragatos, que usavam lenço vermelho, eram os pobres, né? E a elite era quem se alinhava ao Júlio de Castilhos na época. Então tem essa relação. Muito, muito, muito interessante, assim, é uma letra, né? Essa poesia ela é muito rica, né? Porque é bem fácil, assim, claro. As pessoas não conhecem muito bem a linguagem, mas é bem isso, assim, né? A visão do Mário Barbará, e ele também é uma pessoa que veio do campo, né? Uma pessoa que veio do interior, que já veio com o seu propósito, também sempre teve que batalhar muito, mas vendo, assim, digamos, as outras pessoas, né? Ele fazendo aquele relato, assim, talvez até um parente dele, né? Alguém que vem para tentar a vida na capital, aquela coisa difícil e tal, e a letra dele é bem isso mesmo, né? Quer dizer, a pessoa se projeta para um outro lugar para tentar, né, melhorar a sua vida, quem sabe uma outra profissão, mas principalmente naquela época, hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Que a pessoa só tinha aquela vida do campo e tal, que na verdade ela abandonou tudo, só que ela tinha tudo na real, né? Mais ou menos isso, assim, né? A gente pode até deixar no link a letra para pessoas. Pode. Até deixa no link depois. Também, aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa que não ficou clara, sabe, sobre o significado de alguma palavra, ou dar a tua opinião, deixa aqui embaixo aí nos comentários. A gente está bem emocionado aqui, porque é bacana, assim, né? É uma poesia, né? É uma poesia de fato, assim, né? A grosso modo a pessoa de repente ouve a música, né? Mas principalmente quem não é daqui, né? Da região, é uma música bem típica e tal, mas a letra, né? Se pegar a letra nua e crua, só ler ela, se entende, né? E aí fica mais fácil de compreender, assim, é bonito mesmo, né? Bom, agora nós vamos para a música. Bom, falando da música agora, uma coisa que a gente tem que pensar é que já aí, por isso toda aquela explicação histórica, já aí é uma mudança, que é a mudança de que a música tenha que fazer algum sentido junto ao texto poético. E ela tem que, de alguma maneira, fazer sublinhar, né, algumas questões. E no arranjo original, que tem no disco da Califórnia da Canção, lá de 1900 e Guaraná com Rolha, ele já faz isso dentro do arranjo. A gente chama de orquestração. Não é uma orquestra, mas é orquestração. 1971, não é? 81. Então, uma das coisas que a gente pode observar nessa música, no gesto, é que a primeira estrofe, que fala sobre a parte urbana, ela é feita numa levada de valsa aí. Só que no instrumento, no violão, no caso, a levada de valsa é uma levada mais contemporânea, uma valsa mais dedilhada. Né? Mas a outra parte, a parte que fala sobre a vida do desgarrado no campo, já é uma levada de valsa bem mais tradicional. Então,
já começa a fazer esse contraponto entre uma levada de valsa mais tradicional e a levada de valsa mais contemporânea. Depois também tem saídas e entradas do contrabaixo. Aí, quando vocês verem a nossa interpretação da música no link que nós vamos deixar aqui, e também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? No link da interpretação da música, vocês vão ver que o contrabaixo ele vai entrar sempre junto com a parte campeira. E a parte mais melódica, mais contemporânea, o contrabaixo sai e deixa só uma coisa mais melancólica. Então, esses são pontos principais da orquestração, tentando sublinhar a ideia da música, né? Sublinhar a ideia do texto. Né? Sim. E justamente para dar esse sentimento na letra, né? Sim, sim. Tá? Porque não que a poesia não traga sentimentos, sim, claro que traz, mas a música, ela é completa, a música tem esse caráter afetivo, ela é completamente afetiva. Sim. Então ela bate direto nessa veia afetiva. Então quando se junta as duas coisas, aí tu tem uma baita obra, né? Que é o caos aqui. É o caos aqui. Falando de harmonia, propriamente dita, agora é uma parte mais para os músicos, essa música não tem grandes mistérios, ela usa um ciclo harmônico, falando em harmonia funcional, ela usa um círculo harmônico básico, né? Que é com tônicas dominante, subdominante, tônica, dominante, subdominante, tônica e assim vai. Só que como ela faz? Ela faz uma expansão dos setores. Né? Isso busca a simplificação, porque afinal de contas é uma valsa. Ele está falando dali da campeira, né? Que é assim que a gente chama. Então não pode ser uma coisa extremamente sofisticada, mas tem essa influência da música nativista, daquele movimento todo que fazia essa mistura com a música popular. Né? E justamente essa forma musicada, né, esse jeito, esse estilo de tocar também é muito próprio lá, do próprio músico, do próprio compositor lá da sua região, né, aquela atmosfera assim, né. E agora, para finalizar, o que eu peço para vocês, bom, deixa o joinha aqui embaixo. A gente estava esquecendo já, né? Deixa o joinha aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário. Isso, toda quinta-feira tem vídeo, tá? Toda quinta-feira tem vídeo novo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, é o nosso segundo vídeo, né? É o segundo vídeo, é isso aí. Estamos indo. Até semana que vem. Valeu!